Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um BPF no ar ao vivo. E para quem ainda não me conhece, eu sou a Júlia. E eu sou a Paulinha. Exatamente, Paulinha. E Paulinha, você ainda lembra o que é o BPF no ar? Lembro, claro. Então conta para a turma aí o que é o BPF no ar. O BPF no Ar é o nosso programa em que a gente reúne as dúvidas que nós recebemos diariamente nas nossas redes sociais e no WhatsApp, porque nós fomos percebendo ao longo do tempo que a dúvida de uma pessoa também é a dúvida de outra. Então, no BPF do Ar, a gente agrupa essas dúvidas por temas e trazemos as respostas aqui para vocês. Isso mesmo, gente. E hoje eu ia fazer uma headline matadora, né? Mas não deu tempo, porque eu fiquei conversando com meu amigo Gustavão no telefone até um pouquinho antes de entrar aqui ao vivo. Eu tava escovando dente conversando com ele. Eu falei, Gustavão, agora eu preciso desligar, porque a gente se perdeu na conversa, Foi. né? E aí a Paulinha me ligando e falando, cadê você? Cadê você? Aí a Paulinha fez aquela headline que está lá no nosso 5 para 1. Gente, vocês viram a headline da Paulinha no 5 para 1? Risco regulatório. Né? Eu falei, Paulinha, cadê a criatividade, colega? Ela falou, tá, Júlia, você ficou de fazer a headline, você ficou conversando com o Gustavão aqui te esperando, teve que ser essa headline mesmo. Mas pode Foi. deixar que na hora que eu editar esse vídeo eu vou fazer uma headline matadora, tá bom? Gente, seguinte, por que a gente resolveu falar de risco regulatório, tá? A Márcia me mandou uma mensagem perguntando, Júlia, como que eu calculo o risco regulatório? E aí eu falei, Márcia, lá no questionário de avaliação de risco, você vai ver, na verdade, não tem cálculo nenhum para fazer em relação a isso, não. Dá uma olhadinha. E aí no nosso 5 para 1 tem vários conteúdos sobre isso. Mas a Márcia me perguntou, eu fiquei pensando, gente, vou falar sobre isso numa live. Eu acho que vai ser útil. Então eu espero que seja útil para vocês, tá, gente? Quem aí sabe de risco regulatório, mas quer saber mais, quem ainda não sabe. Em 2020, a fiscalização passou a ser baseada no risco do estabelecimento, certo? E aí, o risco do estabelecimento tem duas medidas. Ele é composto por duas medidas. O risco intrínseco, tá? E o risco regulatório. Nós hoje vamos falar aqui de risco regulatório, tá? Mas eu quero falar para vocês um pouquinho de risco intrínseco, porque eu imagino que muita gente já sabe, mas quem ainda não lembra ou quem ainda quer dar uma revisada nisso, eu vou falar sobre risco intrínseco, porque é a partir dele que você vai ser fiscalizado e aí o risco regulatório vai ser medido na primeira fiscalização, beleza? Em janeiro, aqui no canal do YouTube, a gente recebeu, quem me perguntou sobre esse manual de caracterização de risco foi a Adri Fofa, né? Uma cliente nossa de Goiás, maravilhosa. Ela é do Pará, mas ela trabalha em Goiás. E ela mandou, Ju, você tá sabendo desse manual de risco? Aí eu falei, Adri, pode deixar que eu vou ler e vou organizar ele para você, tá? E aí eu até falei isso lá no nosso canal 5 para 1, que foi, eu acho que foi dia 13 de janeiro. Gente, eu tava olhando isso hoje, se não me falha a memória. Dia 13 de janeiro eu falei sobre isso e a gente fez um Inspira, que é... Eu falo que é um dos meus programas favoritos, mas todos os meus programas hoje são favoritos, né? A gente fez, para você não pirar com IN, a gente fez um Inspira em que a gente fala exatamente da caracterização do risco do estabelecimento e a gente fala de risco regulatório e de risco intrínseco. Paulinha, você coloca o link desse vídeo para as pessoas? Você acha Coloco. aí? Acho Paulinha, aqui. seus dedinhos mágicos, ela vai achar o link para vocês, tá? E ela vai colocar aí. Então, vamos lá. Alguém aqui teve que preencher um questionário para enviar lá para o mapa ali em torno de fevereiro? Final de janeiro, comecinho de fevereiro. Alguém teve que fazer isso? Me conta se vocês tiveram. Porque a gente teve várias pessoas que precisaram de fazer isso. Muita gente tendo dúvida, né? E aí a gente fez lá no nosso 5 para 1 um passo a passo de tudo que tinha que escrever no questionário. Tá? E esse questionário, ele pedia lá várias coisas que estão todas associadas ao cálculo do risco intrínseco. Então, uma das coisas que você precisava de colocar lá no questionário é o volume produzido. Isso foi no comecinho de fevereiro que eu expliquei passo a passo, era um áudio por dia para vocês não cansarem de me escutar. O volume produzido, né? Então, seu risco intrínseco ele é calculado pelo volume de produção. Então, se você produz muitas toneladas, seu risco vai para altíssimo. E se você produz menos toneladas, o seu risco é baixíssimo. Vai pelo tipo e quantidade de categorias de produtos elaborados. Então, ou seja, ingrediente
é um, ração é outro. Se você produz só ingredientes, se você produz ração, ingrediente, se você produz ração, ingrediente concentrado, se você produz ração, ingrediente concentrado, aditivo, enfim. Quanto mais produtos você tem, mais tipo, mais categoria, seu risco também intrínseco vai aumentando, tá? Tem também se você produz para animais de produção. Então, se você produz aí para suínos, se você produz para aves, né, o seu risco vai ser maior, porque você soma mais pontos do que quando você produz, por exemplo, para pet, animal de companhia, tá? Por que isso? Porque a gente está falando, gente, quando a gente pensa, volume de produção. Quanto maior o seu volume, se alguma coisa der errado na sua ração ali, mais animais você vai atingir, tá? Quanto mais produtos você faz, mais cuidados você precisa ter na sua produção. Então, seu risco também aumenta, tá? Se você elabora para animais de produção, a gente está falando de quem? A gente está falando de nós mesmos. Por quê? Porque a gente se alimenta com os produtos produzidos a partir desses animais de produção. Então, seu risco também aumenta. Se você produz só para pet, o seu risco é menor, tá? A quantidade de espécies também para quais você produz. Se você produz só para uma espécie, ou seja, a minha fábrica é só de suínos, apesar de ser animais de produção e ter um risco mais alto, é só uma espécie. Agora, se eu faço para suínos e aves, eu somo o risco dessas duas espécies. Então, o risco também vai aumentando, tá bom? Se você pode utilizar melhoradores de desempenho, então, ou seja, aditivos antimicrobianos, melhoradores de desempenho e anticoxidianos, não quer dizer nem que você usa. Se você tem a possibilidade de usar, porque você trabalha ali com animais de produção, o seu risco intrínseco também aumenta. Se você tem autorização para utilizar medicamento, então você é IN65 autorizado, o seu risco também aumenta, tá? E a complexidade do processo produtivo. O que é isso? Se você, vamos lá, você é uma fábrica de ingredientes, você só faz fubá, então você recebe o milho grão, moe ele e ensaca. Olha para você ver, seu complexo é bem simples, né? Então seu risco é mais baixo. Agora, a partir do momento que você moe, pesa, mistura, peletiza, se você tem extrusão, se você tem processos térmicos, né? Então, ou seja, isso tudo vai aumentando a complexidade do seu processo produtivo e o seu risco intrínseco também aumenta. Gente, isso tudo aí que eu falei para vocês vai te classificar de risco baixíssimo a altíssimo. Deixa eu achar, ver se eu tenho um manual aqui, que eu hoje estava até olhando aqui no tablet, aqui, ó. Você tem um questionário que vocês mandaram, vocês têm a avaliação de risco. Alguém aqui já fez a avaliação de risco? Já brincou de ver qual que é o tamanho do risco? Deixa eu ver se eu consigo extrair aqui no arquivo em Excel, não sei se eu vou conseguir. E aí, a gente fez isso para os nossos clientes, tá, gente? A gente foi lá, né, Paulinha? Uhum. E olhou, fez as contas para os nossos clientes para ver em que risco que eles estavam. Não é você que precisa fazer isso. À medida que você vai... Já é uma planilha pronta do Excel, no 5-para-1 tem onde você pega essa planilha. E à medida que você vai marcando, é uma planilha super inteligente, super fácil. À medida que você vai colocando o volume produzido, que você vai colocando se você produz para animais de produção e vai marcando, no final você gera um relatório e ele fala, você está no risco médio, a sua pontuação deu X. Você fica numa classificação X de risco intrínseco. E nessa classificação X de risco intrínseco, olha só, eu vou pegar aqui e vou mostrar para vocês, vamos ver se eu consigo. Existe um manual, tá? Esse é o tablet. Deixa eu ver se eu consigo colocar bonitinho aqui. Tá vendo? Na sua classificação de risco intrínseco, tá bom aí, Paulinha? Tá dando para ver? Tá dando para ver. Não tá dando para ler muito, não, né? Não tá dando para ler, não, né? Mas aqui, gente, aí na hora que você pega o manual lá, você descobre onde que você tá, você fica de risco baixíssimo a altíssimo. E se seu estabelecimento ficar em baixíssimo, você vai receber uma fiscalização a cada 3 anos. E à medida que você vai aumentando de baixíssimo para baixo, a fiscalização é a cada 30 meses, vai mudando de 6 em 6 meses. De baixo para médio, vai ser uma fiscalização a cada 2 anos. De médio para alto, uma fiscalização a cada 18 meses. E de alto para altíssimo, você vai ter uma fiscalização anual, tá? Então, foi isso que eles definiram pelo risco intrínseco. E o que eu falo? O risco intrínseco você não controla. Por que você não controla?
não tem nada que você possa fazer para mudar isso, a não ser que você queira baixar seu volume produzido, né? A não ser que você não queira mais pelletizar. Então, você vai ter que mudar o seu processo produtivo para tornar ele mais simples. Você produz para animal de produção, agora você vai produzir só para pet. Então, ou seja, isso é inviável na prática, né? Você tem um mercado, você tem um processo produtivo e as características do seu processo de produção te levam para um tipo de risco que vai de baixíssimo a altíssimo, que é o risco intrínseco. E isso você não controla. Você preencheu o questionário, preencheu essa planilha lá do Excel, você não tem como mexer. Você tem como aumentar e reduzir, se, por exemplo, mexer seu volume de produção, mudar o tipo de espécie que você faz, mas aí muda o seu processo produtivo, tá bom? Beleza, gente. Esse é seu risco intrínseco. Eu só queria dar uma pincelada nisso para a gente entrar no risco regulatório, que é o assunto desta live, tá bom? No 5 para 1, se você for lá no nosso grupo 5 para 1, que é o nosso grupo do Telegram, e pesquisar por risco, você vai achar umas 18 vezes, na hora que você colocar buscar esse assunto, você vai achar umas 18 vezes esse assunto. E tudo que a gente falou sobre risco intrínseco e risco regulatório, você vai achar lá dentro desse canal, tá? E todo mundo tem um risco intrínseco X, e aí tem que ver qual que é o seu. E você começa no grau 0 do risco regulatório, tá? Por quê? Porque eles resolveram associar o risco do estabelecimento não só o risco intrínseco, não só as características do seu processo produtivo. Eles resolveram associar também o risco regulatório. E o risco regulatório, gente, é como a sua fábrica se comporta frente à legislação. E eu, particularmente, isso é a minha opinião, tá bom? Eu achei isso muito maravilhoso, tá? Por quê? Porque lá no risco regulatório, o que está sendo extremamente cobrado? As boas práticas de fabricação. A gente ama, né, Paulinha? Sim. A gente ama. E as boas práticas estão com um peso muito grande no risco regulatório. E aí entra a pergunta da Márcia: como eu calculo o meu risco regulatório? O risco intrínseco é uma planilha do Excel que você pode ir lá e mexendo para você saber seu risco intrínseco. O seu risco regulatório, Márcia, e quem quer saber como calcula, você não calcula, tá? Hoje você está no risco regulatório 0. Todas as fábricas estão. As fábricas que se registram, né? Isso é uma novidade, então é como se todas as fábricas estivessem começando agora e todas elas estão no grau 0. As fábricas, por exemplo, depois que isso estiver andando bastante aí, né, pelo Ministério da Agricultura, você foi e registrou sua fábrica hoje. Mesma coisa, sua fábrica vai estar no grau 0. Aí, em 6 meses, os fiscais precisam voltar na sua fábrica após o registro para fazer uma auditoria para classificar em qual risco regulatório você está depois de 6 meses. Ou seja, você tem aí 6 meses, se você se registrou, para implementar as boas práticas de fabricação, para que você continue no grau 0, tá? E por que eu falo que você não calcula? Deixa eu pegar aqui no manual para mostrar para vocês como que funciona. Olha só, vamos tentar chegar de pertinho, aí você me fala, Paulinha, se no YouTube tá dando para ler. Porque o que eu quero mostrar para vocês aqui? Peraí, deixa eu segurar. O que eu quero mostrar para vocês aqui? Tá dando para ler no YouTube aí, Paulinha? Se eu chego assim pertinho? Mais ou menos. Mais ou menos. Gente, o que eu quero mostrar para vocês? Existe um relatório... Grau 2, né? Isso mesmo, aqui, ó. Existe um relatório de caracterização do risco regulatório, tá vendo? Tá espelhando o questionário. Então, quando você pega, mas lá no 5 para 1 tem esse manual bonitinho, o link lá da página do Ministério da Agricultura, que você pega exatamente isso. Então, você faz assim, ó. Quando o Ministério vai na sua fábrica te fiscalizar, ele vai preencher um relatório de caracterização do risco regulatório. E aí, ele olha lá, por exemplo, durante a fiscalização, se houve alguma adoção de medida cautelar de interdição com ou sem apreensão pelos seguintes motivos. E aí tem descumprir interdição, então você estava interditado e você foi lá e está funcionando. Se você subtraiu, substituiu, removeu, comercializou produtos apreendidos pela fiscalização. Aí, até aí, gente, é o seu comportamento mesmo em enfrentar o que foi determinado para você, tá? E nem é disso que a gente vai falar. Eu quero focar na parte das boas práticas de fabricação. A primeira vez que ela aparece aqui nesse relatório de caracterização do risco regulatório
é lá no item 1.3. Ela não está nem dentro do item de boas práticas de fabricação. Mas lá fala o seguinte: operar estabelecimentos em condições inadequadas de conservação e higiene. Então, ou seja, você tem falha aí no seu POP 2, né, que é de limpeza e higienização das instalações, e você tem falha aí na manutenção predial, que muitas vezes é esquecida. A gente fala muito sobre isso, né, Paulinha? Uhum. Todo mundo para se registrar, o que que faz? Vai lá e foca em arrumar a fábrica, deixar ela linda, construir uma fábrica nova. Mas depois esquece, né? E, gente, tem que fazer manutenção predial mesmo. As instalações, elas precisam ser conservadas para poder facilitar a limpeza. E, além disso tudo, ela precisa ser limpa. E é por isso que você tem um POP, um procedimento operacional padrão, que a gente chama 2, que é o segundo POP, que fala exatamente da limpeza e da higienização das instalações, dos equipamentos e dos utensílios. E aí, o que que acontece? Vamos supor que o fiscal foi lá na sua fábrica e chegou lá e achou que você estava operando em condições inadequadas de conservação e higiene. Se você já caiu aí, você já vai para o grau 2 de risco regulatório, porque logo à frente fala que o grau é 2. Então, vamos falar. Se a sua fábrica tiver um risco altíssimo, risco intrínseco no qual você não mexe, altíssimo, porque o seu processo produtivo, né, já te dá a pontuação desse risco, o fiscal vai na sua fábrica a cada 1 ano. Aí, se ele chegou lá na fiscalização e pegou condições inadequadas de higiene, né, as instalações mal conservadas e condições inadequadas de higiene e de conservação, você vai para o grau 2. Além de você sofrer as penalidades todas previstas no decreto, né, quando você não está operando em condições higiênico-sanitárias adequadas, você já foi para o grau 2, ou seja, ele não vai voltar na sua fábrica daqui a 1 ano, ele vai voltar daqui a 6 meses, tá bom? Então, ou seja, o risco regulatório para a Márcia e para quem tem dúvida, você não calcula. Ou você opera em estabelecimento, por exemplo, em condições adequadas de conservação e higiene e continua no grau 0, ou se não tiver, você já vai para o grau 2 imediatamente. Se você tiver 1 ou 2 itens do grau 2, não interessa, você já está no grau 2 naturalmente, tá? E outras penalidades podem acontecer dependendo da infração que você está cometendo ali, tá bom? E aí, gente, por que que eu falo que as boas práticas de fabricação são muito importantes? Porque tem um item aqui, que é o item 1.7, que fala por não implementar efetivamente as boas práticas de fabricação isolada ou cumulativamente nos seguintes itens. E aí tem várias coisas das boas práticas de fabricação, que eu vou falar para vocês devagarzinho, detalhadamente. Só que ainda antes desse item, tem o item 1.4, que fala o seguinte: por ter em estoque ou utilizar matéria-prima ou produtos proibidos por legislação específica, cuja detecção se deu durante fiscalização. E ainda tem um outro item que fala por ter em estoque ou utilizar medicamentos sem autorização do mapa, por detecção feita também nessa fiscalização. E esses 2 itens também te levam para o grau 2. E para mim, gente, esses 2 itens aí estão muito relacionados ao POP de qualificação de fornecedores, controle de matérias-primas, né, e embalagens. Ou seja, entrou coisa na sua fábrica que você não viu que estava incorreto, tá bom? E aí, quando a gente vai para o item 1.7, que fala de não implementar efetivamente as boas práticas de fabricação isolada ou cumulativamente, a gente vai ter 3, deixa eu ver aqui, 1, evidências de descumprimento da grade de sensibilidade, 2, 3, 4. A gente tem 4 itens que está ligado à prevenção da contaminação cruzada. E eu vou ler aqui para vocês que itens são esses, tá? O item A, que é evidência de descumprimento à grade de sensibilidade. Então, você tem uma grade de sensibilidade, você tem uma sequência de fabricação, mas você não respeitou aquela sequência de fabricação ou você não conseguiu comprovar que você está respeitando. Então, ou seja, você está com falha no POP de prevenção da contaminação cruzada. O outro aqui é a letra B. Evidências de utilização de substâncias não contempladas na grade de sensibilidade. Ou seja, você tem ingredientes críticos, mas que não tá lá na sua grade de sensibilidade. Você esqueceu deles, tá? Você colocou, ou você não tem uma grade de sensibilidade, ou você tem, mas tem um ingrediente crítico ali para alguma espécie ou para alguma categoria animal que não está lá contemplada. Vou dar um exemplo, todo mundo vai falar que eu tenho marcação com a monenzina, né, gente? É. Mas eu acho fácil explicar pela monenzina, né? Se eu falar de medicamento, eu vou falar para um público muito menor. E a monenzina todo mundo entende.
Vamos supor, você faz lá na sua fábrica ração para bovino, ração para equino, e você usa a monenzina. E a monenzina não está na sua grade de sensibilidade, não está na sequência de fabricação. Então, isso aí seria o quê? Evidências de utilização de substâncias não contempladas na grade de sensibilidade. Você esqueceu que você usa a monenzina ali e que ela é um risco para os equinos. Então, é super importante contemplar todos os seus ingredientes críticos. E isso, gente, é falha no procedimento operacional de prevenção da contaminação cruzada, tá bom? É super importante a gente falar sobre isso, porque existe um POP que te livra de todos esses problemas, tá bom? Utilizar processos de limpeza não validados, quer por tipo de material, quer por quantidade utilizada, tanto de linha quanto de caminhões. Então, beleza, você faz limpeza de linha, mas você não validou essa limpeza de linha. Também é falha na prevenção da contaminação cruzada. Tá bom? Olha só, Júlia, eu faço assim, ó. Eu produzo uma ração para bovino com monenzina, eu passo fubá lá na minha linha, tá? Até lá no meu caminhão, passo na rosca, ensaco lá no final, e depois eu produzo a ração para equinos, tá? Se a ração para equinos for a granel também para o seu cliente, imagino que não. Se for ensacada, termina ali no local de ensaque, tá? A sua validação da limpeza. A validação da limpeza é desde o primeiro ponto compartilhado, que entra um ingrediente crítico e que vai fazer um produto para uma espécie sensível, né, e para uma espécie não sensível que tem aquele ingrediente crítico, até o último ponto compartilhado. Então, vamos falar que você faz ração ali para bovino com monenzina e você faz ração para equino sem monenzina. Vamos falar que a ração é só ensacada e que você ensaca ali no finalzinho do seu misturador. Você tem que validar a limpeza de linha até o finalzinho do seu misturador. Então, você passa o fubá, mas você não tem isso validado, tá? Você não comprova que esse fubá que você passou realmente limpa a linha e realmente descontamina ela da monenzina. Isso também é falha no seu procedimento operacional padrão de prevenção da contaminação cruzada. Se você define uma sequência, você define que você vai limpar a sua linha com limpeza de arraste, você tem que comprovar isso, tá bom? Não adianta só limpar. Não adianta só limpar. Super importante que você tenha isso validado, tá bom? E aí, gente, tem aqui, ó, a letra E, registros não auditáveis do cumprimento da sequência de produção. Então, a gente está falando aí do POP 5, que é o POP de prevenção da contaminação cruzada, em que você define uma sequência de produção, mas que geralmente essa sequência de produção está lá no registro do POP 9, né? Que você coloca qual foi o primeiro produto que você fez no dia, coloca os lotes todos das matérias-primas que foram utilizadas naquele lote de produto acabado. E aí ali você consegue ver se você cumpriu essa sua sequência de produção. Se você não tiver um registro que fala, olha, aqui na minha fábrica é assim, eu limpo a linha, eu faço a ração A, depois a ração B, depois a ração C. Se eu for sair da C para voltar para A, eu limpo a linha de novo. Isso precisa estar documentado. Você tem que comprovar que você segue essa sequência de produção, tá? Então, você fica com falha aí em 2 POPs, na verdade. Tanto na prevenção da contaminação cruzada, quanto no POP aí de rastreabilidade, se essa sequência ela é feita lá no seu registro de produção da ração, tá bom? Então, isso é super importante falar. Gente, de POP de prevenção da contaminação cruzada que eu tô vendo aqui, são só esses, tá? E ele tá extensamente e intensamente cobrado aí na caracterização do risco regulatório, beleza? E aí, deixa eu ver aqui os outros POPs. Manutenção e calibração. Manutenção e calibração. Aqui, ó. Deficiência de monitoramento de parâmetros de processos relacionados à segurança dos produtos, quer por ausência de equipamento de medição, quer por falta de calibração ou por inexistência de registros. Então, ou seja, você tá com falha aí aonde, Paulinha? No POP da Paulinha. No POP de Manutenção 6, não é isso, Paulinha? POP 6, manutenção e calibração de equipamentos. E quem assistiu a live de calibração da Paulinha aqui? Quem lembra da live de calibração da Paulinha que não está disponível, né, Paulinha? Aqui no nosso canal do YouTube. A Paulinha contou umas coisas lá naquela live que são... Muitas vezes é a primeira vez que a gente escuta, Paulinha. Você lembra o que você falou? Que calibração não significa que sua balança está pesando adequadamente. Exatamente. Não adianta mandar para calibrar e entregar um laudo, que isso não quer dizer que a balança está pesando adequadamente. O que a calibração faz, na verdade, Paulinha? A calibração, ela compara a medição com um padrão, né? Então, a gente tem um padrão, eu até usei... Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui para mostrar hoje. O lápis! A Paulinha usou os lápis. Eu tô sem lápis hoje, mas
Eu não trouxe nada aqui. Usa os seus dedos, Paulinho. O dedo mindinho e o seu vizinho. Isso. Eles são seu vizinho? Mindinho, vizinho, maior de todos, fura-bolo e Isso é fura mata-piolho, não é? bolo. Não sei. Você pode usar esses dois. Enfim. Você tem. O que a calibração vai fazer? Se ela tem o padrão, que é o meu dedinho mindinho. Então, sua balança tem que pesar isso aqui. Se a sua balança está pesando isso aqui, a gente tem um erro de pesagem dessa balança. Então, a calibração ela faz isso. Ela compara a sua medição com um padrão de medição. E aí ela vai te falar qual é o erro que esse instrumento tem em relação ao padrão. E aí você tem que ver se esse erro está dentro dos seus limites aceitáveis ou não. Exatamente. Então, a calibração ela só te fala qual é o erro. E aí, você tem que pegar esse erro e falar, não, tá tudo bem, tá dentro do que eu aceito. Não, tá tudo errado. Se tiver tudo errado, você tem que fazer o ajuste, não é isso, Paulinha? Exatamente. Que não é calibração, tá? Que não é calibração. E quando você manda para calibrar, o laboratório não tem obrigação de fazer o ajuste. A não ser que isso seja previamente acordado entre as partes, não é isso, Paulinha? Exatamente. Então, se o laboratório não fizer... Se o laboratório não fizer o ajuste, não fique bravo com o laboratório, porque ele não é obrigado a fazer isso, a menos você que só seja acordado. Você exatamente. a calibração. E ele pode, inclusive, cobrar para fazer esse ajuste. Então, o preço da calibração é um. Se você quiser o ajuste, esse preço pode ser outro também. Paulinha falou uma coisa muito interessante também, que a gente escuta muito falar, e a gente já falou isso também no nosso passado, que a calibração precisa ser feita anualmente. Uhum. E isso é um mito, não é isso, Paulinha? É um mito. É um mito, né? Você tem que avaliar as suas condições, o seu equipamento, porque dependendo das condições de uso, do ambiente, uma mesma balança, por exemplo, igualzinha numa fábrica e em outra, ela pode exigir frequências de calibrações diferentes. Exatamente. Então você tem que analisar os seus dados para chegar nessa frequência. E a Paulinha, inclusive, falou do método Schumacher. Que é o corretor da Fórmula 1. Exatamente, mas isso não é uma live sobre calibração. Inclusive, a Paulinha falou que o laudo de calibração precisa ser interpretado. E aí, gente, o que eu quero dizer para vocês? A gente tem várias verdades dentro dos procedimentos operacionais. E a gente sabe disso porque a gente já teve várias verdades. E todos os dias a gente descobre uma coisa que não é mais verdade, porque a gente se aprofunda, vai aprofundando no nosso conhecimento, e aí a gente fica assim, nossa, não era isso, né? E a gente tem que pegar, revisar o procedimento, porque realmente ele precisa estar ok. E se você tiver deficiência de monitoramento desses parâmetros aí, que está relacionado à segurança dos produtos, né? A gente está falando de balança, são equipamentos de medição, entre outros tipos de equipamentos aí, você vai também estar no grau 2. Tudo que é de boas práticas te leva ao grau 2. Então, vamos supor, se o fiscal chegou na sua fábrica e falou, ó, você não está cumprindo a grade de sensibilidade, você está lá com todas as substâncias direitinho, mas você está mudando a ordem de sequência de fabricação, você não está respeitando a grade de sensibilidade, você já foi para o risco regulatório grau 2. Não tem um somatório de pontos que vai te levar para o grau 2. Isso é um risco que está no grau 2. Então, você tem um ou mais dele, você está no grau 2, ok? E aí, a gente tem outros itens aqui. Vamos ver o que mais que a gente tem. Evidências ou vestígios de praga, no item 7, no item F, né? No 1.7, letra F. Evidências ou vestígios de praga durante a verificação oficial, ou seja, viu pena de pomba, viu excreta de pomba, viu a pomba, viu o rato, viu um pedaço do rato. Se tiver vestígio, você também não está cumprindo a prevenção, né, o controle integrado de pragas aí. Você não está prevenindo a entrada de pragas na sua fábrica e você também vai para o grau 2. E esse também é um POP da Paulinha, né, Paulinha? Controle integrado de pragas. É um POP da Paulinha. Paulinha adora controle integrado de pragas. Tem outros 2 itens aí, vamos lá. O item G, não manter registros auditáveis da recepção de matérias-primas, ingredientes e insumos, especificando procedência, quantidade e qualidade, e controles do processo de fabricação, produtos fabricados, estoque, expedição e destino, sendo incapaz de realizar rastreabilidade.
Se você não tem nenhum desses controles, você não tem praticamente nenhum procedimento operacional padrão, né, gente? Porque tá falando de várias coisas aí. Recepção de matéria-prima, por exemplo, é lá no POP 1 da qualificação de fornecedores, controle de matérias-primas e embalagens. Você não consegue fazer rastreabilidade, então você tá com problema aí no POP 1, mas você tá com problema principalmente no POP 9, que é o de rastreabilidade, recolhimento de produtos. E aí também você está no grau 2, porque são boas práticas e as boas práticas estão intensamente sendo cobradas nesse risco regulatório. E eu acho isso maravilhoso e eu vou falar para vocês por quê, tá? E lá no item 1.8 fala que se você não executar a análise de controle de qualidade como forma de monitorar a produção e garantir padrões de identidade, qualidade e segurança dos produtos acabados destinados à alimentação animal, você também está no grau 2. Então, ou seja, você não tem análise para controlar a qualidade do seu produto, tá? Isso geralmente a gente coloca também lá no POP de rastreabilidade e recolhimento, os controles de qualidade que a gente faz do nosso produto acabado e é super importante, tá bom, gente? Mas além disso, né, Paulinha, ainda vai ter ali embaixo outras medidas que podem ser tomadas. Então, o relatório, ele tem vários itens. Ele está na página 20, na página 21 do manual, tá? E aí ele fala aqui, por exemplo, se você, o item 2.1, aí já é grau 1. Tudo que eu vou falar agora é grau 1, o que não quer dizer que é menos pior, porque o que acontece? Você está no risco altíssimo. Você tem uma falha aí que te bota no grau 2, ao invés de ser fiscalizado de 1 em 1 ano, você passa a ser fiscalizado de 6 em 6 meses. Mas se você cometer uma falha que seja do grau 1, você vai ser fiscalizado a cada 9 meses. Eu até brinco nesse vídeo que a Paulinha colocou o link para vocês, que é uma gestação, uma fiscalização. Uma gestação, uma fiscalização. Nasce um filho, vem um fiscal. Nasce um filho, vem um fiscal. Tá, gente? É basicamente assim que funciona. E aqui tem aqui, ó. Por adquirir ou utilizar matéria-prima ou produto não registrado ou não indicado para alimentação animal, na detecção feita na fiscalização. Então, você está com falha no seu POP de qualificação de fornecedores, controle de matérias-primas e embalagens, que eu chamo de POP 1. E os outros próximos 3 itens são do POP 1 também, tá? Fala aqui, ó, 2.2, por ter em estoque ou utilizar matéria-prima ou produto não indicado para espécie ou categoria animal, detecção feita em fiscalização. Eu contei isso para você, gente. De cliente produzindo produto para bovino de leite, mas com a monenzina, olha eu com a marcação com a monenzina, mas com a monenzina para frangos, para bovinos de corte, tá? Então, ficar muito atento à situação, né? Que se o produto que você usa tem que ser indicado para espécie ou para categoria animal. E eu lembro quando a gente falou isso numa live, a Érica até falou que tem produtos para pet que são indicados para cães, mas não são indicados para gatos, né? Então, matérias-primas. Então, tem que ficar muito atenta a isso. Ela fez ela trouxe essa informação aqui para a gente na live, né? Ela é uma nutricionista de pets e ela é muito competente nessa área. Ou seja, você tem que olhar o rótulo dos ingredientes que você está usando, gente. E a gente comentou sobre isso, né? Muitas vezes a gente faz isso lá na qualificação do fornecedor e na aprovação daquele produto da primeira compra, mas não faz isso de forma rotineira, né? Quando você está recebendo aí ou quando você está utilizando. Tem aqui também, por ter em estoque, utilizar produtos vencidos na fabricação de outros produtos destinados à alimentação animal. Então, fale aí no seu sistema PEPS, né? O primeiro que entra é o primeiro que sai, é o PVPS, o primeiro que vence é o primeiro que sai. Isso é falha também no POP 1, tá bom? Você não está fazendo a gestão bem feita das suas matérias-primas. E a mesma coisa também de ter em estoque utilizar produtos oriundos de estabelecimentos sem registro na fabricação de outros produtos destinados à alimentação animal. Então, ou seja, na hora que chegou o produto lá na sua fábrica, você não olhou se realmente ele podia entrar, se ele realmente veio de um estabelecimento registrado, se realmente ele poderia estar ali na sua área de produção e ser utilizado. Então, gente, a gente vê aí muito problema no POP 1, muito problema no POP 5, muito problema no POP 7, muito problema no POP 6 e muito problema no POP 9, né? E aí também a gente vê uns problemas em relação principalmente à rotulagem, que é o assunto aí da Paulinha também, que a Paulinha adora, né? Uhum. Fabricar produto em desacordo com a composição registrada ou declarada, e essa detecção feita em fiscalização. Então, você fala que você tem X, mas você está fazendo Y,
tá bom? Você tem ali também elaborar produtos ou fazer propaganda de produtos com alegação proibida. Então, se você usa tratamento, prevenção ou cura de doenças, patologias, intoxicações, infecções e afecções, que também não pode ter no rótulo. E ainda... Inclusive, gente, tome bastante cuidado com isso, porque é comum a gente ver nos rótulos esse tipo de coisa. Uhum. Então, quando você coloca esse tipo de coisa no seu produto, né, no seu rótulo, você tem que comprovar que o seu produto realmente tem aquele efeito. Exatamente. E por intencionalmente adulterar a data de validade no rótulo do produto, tá? Então, ou seja, também é problema aí da sua rotulagem. Gente, o restante é assim: causar impedimento, embaraço à fiscalização, fraudar documento, desacatar fiscal, são coisas que ninguém vai fazer, né? Porque aí já é questão de outras coisas, princípio, educação, a gente nem precisa falar sobre isso. O que eu quero trazer aqui para vocês? Deixa eu botar aqui, ó. Vamos ver, vamos tentar, né, gente? Paulinha falou que não tá dando certo, mas quem sabe dá certo. Olha só, isso que eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Aqui, ó, no grau de risco regulatório. Não Pera deu certo. aí. Não deu certo, né, Paulinha? Você foi falar que não dá certo, é isso que dá, tá vendo? E aí é o que eu tava falando, que eu comentei com a Márcia. Não existe cálculo. Olha só, se você tá no grau 0, agora vai dar certo, não vai, Paulinha? Que tá grande, ó. Deu Deu? certo. Uhum. Ou seja, se você está no grau 0, você não tem nenhum ponto do risco regulatório. Se você conseguir um ou mais itens cujo grau corresponde a 1, você fica no grau 1, ou um ou mais itens cujo grau corresponde a 2, você fica no grau 2 e a sua frequência de fiscalização muda. Ninguém quer ir para nenhum desses graus. Então, gente, tenham as boas práticas, os procedimentos operacionais padrão muito bem implementados. Veja se você consegue comprovar cada um desses itens que eu mostrei aqui para vocês, né? Eu falo que ficou de fora aí do risco regulatório, o POP 3, que é de higiene e saúde do pessoal, o POP 4, que é da potabilidade da água, né? Se a gente parar para pensar, assim, que não fala diretamente, e o POP 8, que é de controle de resíduos e efluentes. Até porque o POP 3, gente, aí você vai ter problemas trabalhistas, né? E também a qualidade da água, você precisa ter essa qualidade da água potável, porque você está falando de, né, passar essa água para as pessoas. E o POP 8 hoje, as legislações ambientais, né, e municipais, elas estão extremamente apertadas. Hoje, inclusive, à tarde, a gente estava numa reunião online com uma futura cliente nossa aqui, e ela falou, inclusive, que ela teve que ela teve que montar uma estrutura só de ambiental, da parte ambiental na fábrica dela, por causa dessas legislações que vão mudando e que precisa realmente se adequar. Então, você tem outros órgãos que cobram, né, para esses outros POPs. Agora, aqui está principalmente pegando nestes POPs. O que eu queria falar para vocês? Você precisa comprovar, tá? E tem que ser assim, preto no branco. Comprovei que eu tenho esse item, olha se você está comprovando, se seu procedimento operacional padrão está perfeito, está redondinho, está rodando, e se você está comprovando estas coisas, porque além de sofrer infração, de acordo com o decreto, você passa a ser mais fiscalizado. E eu acho, gente, do fundo do meu coração, e essa é a minha opinião, tá? A gente geralmente fica apreensiva aí com fiscalização, mas eu achei maravilhoso esse novo jeito de fiscalizar aí do Ministério da Agricultura. Eles falam que é impossível fiscalizar tudo o tempo todo, então quando você coloca os estabelecimentos divididos em risco, né? Você pega lá o risco intrínseco, o que você está fazendo? Se você é altíssimo, seu concorrente é altíssimo, vocês vão ser fiscalizados com a mesma frequência. E eu acho isso muito justo mesmo, porque você sabe que você vai receber a visita do fiscal, mas você sabe que o estabelecimento que concorre com você ou não, mas tem o mesmo risco intrínseco que o seu, tá no mesmo, né? Tá, ou ele vai ser baixo, ele vai ser baixíssimo, baixo, médio, alto e altíssimo, vai receber a visita do fiscal com a mesma frequência que a sua. Eu acho isso muito justo, acho isso muito legal do Ministério da Agricultura e acho uma metodologia muito interessante que eles trouxeram aí em 2020, né? E que eles até começaram a fazer, mas aí a gente foi pego de surpresa com a situação que a gente está vivendo agora. Mas, enfim, é assim que vai ser a fiscalização a partir de 2020. Isso está lá no site do Ministério da Agricultura. O Ministério veio com muitas novidades esse ano. Eu vejo todas elas como muito positivas. Eu sei que toda transição, ela gera dúvida, né? Para a gente também é assim, né, Paulinha? A gente está aprendendo todo
dias com tudo isso. Quando a Adri me perguntou sobre o risco, sobre esse risco, se eu estava sabendo, eu falei, Adri, deixa eu dar uma estudada para eu poder te responder tudo com bastante tranquilidade. E a gente resolveu até gravar o vídeo, que a gente imaginou que seria dúvida de várias pessoas. E a gente fez o vídeo está bem completo, tem quase meia hora. Então, se vocês quiserem assistir, pausando, anotando, conferindo, fiquem à vontade, tá? A gente explica o manual todo, a gente desenhou o manual todo para vocês. Agora, eu vejo isso muito legal, porque na realidade, eu não sei se vocês passam por isso. Como a gente trabalha com várias fábricas, a gente tem a situação de ter fábricas que recebem fiscalização mensal e ter fábricas que recebem muito pouca fiscalização. Então, agora está todo mundo no mesmo parâmetro. Se eu tenho risco intrínseco, meu colega ele tem risco intrínseco, a gente vai ser fiscalizado igual. Ah, não. Se eu tenho risco intrínseco altíssimo, e meu colega também, né, meu concorrente ou outra fábrica tem risco altíssimo, de 1 em 1 ano a gente vai ter fiscalização. Agora, se eu tenho risco baixo, eu sei que eu vou de 3 em 3 anos ter uma fiscalização. Isso não quer dizer que eu vou relaxar, né, gente? Isso quer dizer que eu vou fazer baixíssimo, que vai de 3 em 3 anos. Isso quer dizer que eu vou me manter bonitinho durante os 3 anos, para na hora que o fiscal aparecer, eu ter o maior orgulho de mostrar minha fábrica para ele, não sentir frio na barriga, que isso eu acho que é o mais importante, porque não tem estresse que pague o preço, né, de você ficar sempre trabalhando errado e tentando consertar na hora que o fiscal chega, tá? Tem outra coisa também, gente, que eu achei que foi muito legal essa fiscalização baseada em risco, porque o que eles fizeram? O estabelecimento que preza pela produção com as boas práticas de fabricação aí vai ser privilegiado, né? Eles estão parabenizando esses estabelecimentos. Menos vezes o fiscal vai na sua fábrica, né? Ele vai ter um calendário de fiscalização pelo seu risco intrínseco, que vai lá de baixíssimo a altíssimo, sendo ele te fiscalizando de 3 em 3 anos se você está no baixíssimo, e se você está no altíssimo, de 1 em 1 ano, e as mudanças na categoria, nessas categorias aí, né, essas categorias intermediárias, ele vai cada vez mais frequente, né, sempre reduzindo 6 meses, nessa frequência, que é uma tabelinha pronta, e se ele chega lá, suas boas práticas estão perfeitas, você está no grau 0 e ele mantém o calendário de fiscalização pelo risco intrínseco. Só que se ele chega lá e não tá, você, além de sofrer penalidades, você vai ser mais visitado também, beleza? E o que eu acho, gente, assim, que eu acho também muito positivo. Risco intrínseco você não controla, você não muda, a não ser que é aquilo que a Paulinha até já respondeu anteriormente. Você para de produzir para uma espécie, você pede para tirar isso aí do seu registro, você informa o Ministério da Agricultura, você atualiza todo o seu memorial, né? Então, você faz todo o processo certinho. Só que isso Se o você não volume controla. produzido mudar, né, de um ano E o para o volume outro. produzido, às vezes, reduzir. Ninguém quer reduzir volume produzido, né, gente? Todo mundo quer aumentar, então Isso tomara que também. aumentem muito. E as faixas do volume produzido, elas são amplas, né? Assim, cada faixa, se é Então, volume alto. Então, para você mudar de faixa, sua mudança de tem que produção ser tem que ser grande. grande. Ou Tem que aumentar ser demais ou grande. diminuir demais. A não ser que você estivesse bem no limiar ali. Olha só, se você produz até 1.000 toneladas por ano, você é pequeno. Então, você tem um risco baixo. Agora, se você produz acima de 35.000 toneladas, aí seu risco é altíssimo, né? Então, assim, você vê que realmente ela vai de 1.000 toneladas é risco baixo, de 1.000 a 10.000 é médio, de 10.000 a 35.000 é alto, acima de 35.000 é altíssimo. Isso tudo vai te levando para uma tabela, tá? E aí vai juntando todos os seus riscos para calcular seu risco intrínseco. E isso você não controla. Agora, o risco regulatório, gente, só você controla. Você pode decidir ficar no grau 0 de risco regulatório. Você pode decidir ter as boas práticas implementadas, perfeitas, rodando, treinadas, adequadas à realidade, com comprovação clara, que não dê dúvida. Você segue a sequência de fabricação? Sigo aqui, ó, meus registros. Que bom, todas as suas substâncias estão contempladas na grade de sensibilidade? Estão sim, tá tudo aqui certinho. Como que eu sei disso? Eu confiro assim o rótulo quando chega, né? Eu levo isso para essa planilha aqui, ou para esse registro aqui. Ou seja, coisas que não gerem dúvidas, tá? Que você entrega para ele e fica muito claro que você está realmente com todo as boas práticas implementadas e o seu risco regulatório no grau 0. Então, gente, eu penso que eles estão privilegiando as pessoas que levam as boas práticas de fabricação em consideração, que consideram que é a única forma realmente de produzir um alimento seguro e de qualidade.
tá? Então, mais do que nunca, suas boas práticas precisam estar perfeitas, seus registros precisam comprovar o que você precisa comprovar. Então, os registros precisam dizer coisas, não são registros para inglês ver, não são anotações simples, simplesmente para gerar volume de papel. Ele realmente precisa gerar uma interpretação. Tá bom? Então, assim, eu vejo que a modernização do mapa é super bem-vinda, né? Eu e Paulinho, a gente está acompanhando, a gente tem acompanhado aí essas mudanças que eles estão fazendo. Eu falei que esse mapa em casa está trabalhando bastante, a gente também, né, Paulinha? Todo dia é uma coisa nova, é alguma coisa nova para a gente ver. E eu vejo tudo muito válido, muito positivo, e como sendo o único meio realmente, mostrando a importância das boas práticas e mostrando como ela é o único meio realmente para produzir um alimento seguro e de qualidade, tanto para os animais quanto para nós humanos. A gente não perde nada por ter BPF implementada, a gente já falou isso várias vezes, a gente ama BPF, então a gente sempre vai elevar o BPF mesmo, né? A gente fala elevar as boas práticas de fabricação além da fiscalização. Se você faz isso, você está no seu risco regulatório grau 0 e você pode ficar tranquilo. Gente, um grande beijo para vocês, tudo de bom e até a próxima live, tá bom? Até. Beijo. Até Beijo. mais.